Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para junto aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Nós acostumamos ler a palavra de Deus e nem sempre costumamos reter coisas boas para nós. Às vezes temos um propósito de fazer leitura bíblica em um ano e tem até alguma sequência que algumas Bíblias traz para que essa leitura seja feita. Mas o nosso propósito não é ler a Bíblia toda em um ano, mas sim, o que nós lemos, nós trazemos para a nossa vida como forma de aprimoramento espiritual. E nós estamos aqui hoje na primeira carta de Paulo ao Tessalonicenses, no capítulo 4, onde diz assim o subtítulo: a santidade, exortação à santidade e o amor fraternal e ao trabalho. Nós já temos falado a respeito desse assunto, mas é necessário que nós, de vez em quando, venhamos a relembrar as coisas que nós precisamos trazer para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida um pouco mais na presença de Deus, dentro dos preceitos que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Diz assim: finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Nós que nos propomos a servir a Deus, nós temos que a cada dia aprimorar um pouco mais os nossos conhecimentos e consecutivamente colocar em prática na nossa vida. A palavra de Deus fala de santificação. Santificação é um processo de melhora, um processo de limpeza, um processo de aperfeiçoamento, onde, caminhando por esse processo, nós podemos estar cada vez mais aprimorados, para buscarmos as pessoas que estão por aí abraçadas pelo inimigo nesse mundo, mostrando a elas uma diferença. Nós acostumamos a ouvir pessoas dizer: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. E eu digo que necessário é que nós estejamos vivendo de uma maneira que, quando nós dissermos para as pessoas como elas devem agir, elas encontrem em nós respaldo para essa mudança, para a mudança de direção, para a mudança de comportamento, para servir a Deus de uma maneira melhor.
Nós precisamos nos engajar na palavra de Deus, vivendo o ensinamento de Jesus. Nós acreditamos em Jesus porque nós seguimos os seus passos. Porque a palavra nos mostra onde ele andava, o que ele fazia, como ele agia, como ele reagia aos insultos, às provocações, como ele reagia nas dificuldades, como ele tratava com o povo. E na maioria das vezes, pessoas que batiam de frente, que questionavam quem ele realmente era e o que ele podia fazer. E ele nunca passou da medida, nunca abusou do seu poder, mas transmitiu em todo o tempo todo o conhecimento que ele tinha da vontade de Deus. E nós temos hoje esse mesmo ensinamento, essa mesma palavra, esse mesmo propósito nos dias de hoje, na nossa vida. Mas nós vemos a necessidade e não tomamos providência. Nós sabemos que temos que fazer mudança dentro de nós e deixamos para depois, deixamos para outra hora e quase sempre deixamos para nunca, para um lugar muito longe, muito distante, um tempo que talvez nós não chegamos nele. A palavra de Deus diz assim: em todo o tempo, seja alvo os seus vestidos. Todo o tempo. Seja puro. Seja santificado. Livre-se do mal. Fuja da aparência do que é mal. Não dê lugar ao maligno na tua vida. Esse é o que nós precisamos saber. E o que Jesus ensinou. E que Paulo aqui, nessa carta a Tessalônica, ensinava. Olha, vocês já ouviram o que eu vos disse. E ele disse: eu não fui apóstolo chamado por homem, mas sou apóstolo chamado por Jesus. E ele apresentava na sua vida, no seu ministério, uma mudança muito grande de comportamento. A ponto que, no começo do seu ministério, foi difícil das pessoas acreditarem nele, porque conheciam o outro lado. E quando as pessoas conhecem de você a sua conduta, e você muda, quem está em torno de você presta atenção. E se a tua mudança foi para melhor, com certeza ela vai ser observada e copiada. Existem duas maneiras de nós sermos exemplo para as pessoas. Quando nós estamos praticando o que é bom e que as pessoas olhem para nós e digam: quero ser assim, vou fazer igual. E a outra maneira é quando você está andando totalmente fora da direção e que as pessoas também te observam e dizem: não quero para mim essa vida.
Esse não é o caminho certo. Jesus disse que nós temos que ser exemplo de boa conduta, exemplo de santificação, exemplo de cristão. Eu não sei como você está vivendo, mas eu procuro viver a cada dia de uma maneira que o Senhor possa me observar com alegria pelos frutos que eu estou produzindo, por aqueles intentos que eu tenho de melhora da minha conduta e de apresentar a salvação em Jesus Cristo para as pessoas. Pense nisso, que o Senhor nos abençoe.